Então é isso aí, galera. Vamos começar a nossa aula de hoje. Bom dia para vocês. Ah, Aqui quem fala é o tio Fá, do Colégio CIEPS, de Geografia. E na aula de hoje aí nós vamos falar sobre inflação, né? Então, sobre inflação. Entender o que é isso não é um tema onde tenha perguntas exatamente diretas sobre a questão no vestibular ou no Enem. Por outro lado, é um tema que o Enem ou o vestibular já admite que você saiba. Em outras palavras, se você não souber o que é inflação, garrou. Então, questões mais complexas você não consegue resolver, né? Bom, logo de cara eu já coloco essa moeda aí como uma provocação, né? E embaixo tem o meu e-mail. Se você quiser essa apresentação, basta enviar um e-mail para professorfabianomachado@gmail.com e eu te envio esta apresentação sem problemas. Essa moeda que você está vendo aí é do Zimbábue, um país africano, e é oficialmente a moeda com maior valor do mundo. 1 trilhão de dólares, aliás, 100 trilhões de dólares do Zimbábue. O pessoal, por algum motivo, gosta de copiar a moeda dos outros e botou o nome de dólar também. Mas é isso. Então é oficialmente a moeda mais desvalorizada da história, né? Então, a do Zimbábue, né? O bagulho é louco lá. Agora, por que desvaloriza a moeda? Que é a tal da inflação? Vamos entender melhor isso. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa informação, a maioria dessas informações da aula de hoje, eu peguei justamente no site do IBGE, pessoal. Então, inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índice de inflação. Então, quando o preço de algo aumenta, de um produto ou de vários, nós chamamos de inflação, certo? Existem as suas variações, hiperinflação e deflação. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Existem vários índices que são utilizados para o cálculo da inflação. O IBGE ele utiliza o IPCA e o INPC. Já adianta você que o IPCA é o oficial. Então, esse dado aqui que eu peguei é super atual, considerando que o mês de agosto ainda não acabou. Esse vídeo está sendo feito no dia 13 de agosto de 2020. Então, esse dado aqui que eu estou mostrando para vocês é mais atual, é impossível, né? Então, a inflação oficial pelo IPCA de julho do ano de 2020, do mês passado, foi de 0,36%. Baixa. Os padrões brasileiros é considerada muito baixa. Nos últimos 12 meses, que é o período de um ano, está em 2,31%. Com a correção da taxa Selic recentemente, que está em 2%, oficialmente deixar o dinheiro na poupança, você vai perder dinheiro, literalmente perder dinheiro. Então, é perigoso até deixar na poupança. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. E o tal do INPC, o que é isso? Vamos lá então. Para que serve o IPCA e o INPC? Ambos têm o mesmo objetivo: medir a variação de preços de uma cesta de serviços, ou seja, de um conjunto de serviços ou produtos, consumidos pela população em geral. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro, certo? Considerando que o salário das pessoas não varia de mês para mês, essa informação é extremamente importante. Bom, os dois mais utilizados pelo IBGE são o INPC e o IPCA. O que é o INPC? Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele é medido os preços visando, objetivando, tendo por meta famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos. Considerando que o salário mínimo atual seja na faixa, salvo engano, de R$ 1.045,
Vou arredondar para 1.000 para facilitar a conta. Então é entre 1.000 e 5.000 reais. Logo, são as pessoas, é o grupo mais sensível à variação de preços. É um grupo que consome, que a variação de preços em alimentos, em vestuários, em transporte, né, impacta muito na sua economia mensal. O IPCA, ele já pega uma faixa muito maior de pessoas, né? Corresponde ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor amplo, certo? Então, a diferença é esse amplo aqui. Amplo por quê? Porque ele vai de 1 a 40 salários mínimos, arredondando a conta de 1.000 a 40.000 reais. Logo, já pega uma faixa de um grupo bem interessante aí, né? Praticamente da classe C, a classe E, a classe A, né, no Brasil. Evidentemente, estamos excluindo aí os super ricos e os super pobres, né? O que seriam super pobres? Super ricos, acho que dispensa comentários. Super pobres são aquelas pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Considerando que o dólar hoje está na faixa de R$ 5, então 5 vezes 30, para dar um mês, né, dá R$ 150, R$ 160, mais ou menos, se a gente considerar os décimos do dólar, né? Então, famílias que vivem com essa renda é o super pobre, né? Então, infelizmente, eles sobrevivem, não vivem, né? O IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil, tá? Então, quando a gente fala, a inflação do Brasil aumentou, a inflação diminuiu, o que aconteceu? É o IPCA, ok? E existe também, pessoal, aquele índice pessoal de inflação. O que é isso? Ora, o IPCA ele considera tem uma série de considerações que às vezes não é a sua necessidade. Por exemplo, o IPCA considera também mensalidade escolar. Você tem filhos em idade escolar? Os seus filhos vão para colégios privados? Ora, se eles não vão, não faz sentido. Aliás, até pode ser utilizado o IPCA para ter uma ideia para você, mas o seu índice pessoal de inflação é variado. Eu sou uma pessoa jovem aí, solteiro, de balada, e o meu consumo, Fabiano, meu consumo está relacionado a uísque, bebida alcoólica em geral, Red Bull, energéticos, né? E baladas, etc. Ora, o seu índice pessoal de inflação é o preço da balada, é o preço da bebida alcoólica, é o preço do energético, entende? Que não está relacionado diretamente ao restante da população. Poder de compra. O poder de compra é quanto que o seu salário, né? Se a variação do seu salário de um ano para o outro for menor do que o IPCA, né? Você perde seu poder de compra, pois o preço sobe mais do que a sua renda. Então, se o IPCA aumenta e o seu salário não acompanha, você perde dinheiro. Então, se a inflação aumenta e o seu salário não aumenta, você está perdendo poder de compra. Se o seu salário aumenta e a inflação mais que a inflação, você ganha poder de compra. Se o seu salário se mantém ou tem aquela correção às vezes que o sindicato oferece, aquela correçãozinha do sindicato, e a inflação se mantém estável, você ganha poder de compra. Logo, controlar a inflação é muito bom, obrigado. Todo mundo quer controlar a inflação. Algumas curiosidades aí que eu peguei no site do IBGE sobre o IPCA, né? O IPCA é calculado desde 1980. Entre os anos de 1980 e 1994, ou seja, durante 14 anos, antes da implantação do Plano Real, o IPCA acumulado, ou seja, a inflação acumulada, foi de mais de 13 trilhões de por cento. Cara, é horroroso. Se você lembrar ali o índice que eu te mostrei anteriormente, de pouco mais de 0,36% no mês, num ano aí não chega nem a 10, não vai conseguir chegar a 5% em um ano. Imagina 13 trilhões. Isso não faz o menor sentido. O nome disso a gente chama de hiperinflação. A maior variação mensal do IPCA foi em março de 1990. Lembrando, em julho de 2020 foi 0,36%. Em março de 1990 foi 82,39%. É um índice horroroso. Horroroso. É como se naquela época a moeda fosse o real e uma coisa custasse R$ 100,
Em abril, em março de 1990, ela passou a custar R$ 182,39. Olha, tem cabimento um negócio desse? Né? A menor variação foi uma deflação de 0,51%. Então, o poder de compra das pessoas aumentou em apenas 0,5% nesse período. Ah, então deflação é bom? Vamos ver mais à frente. IGPM. Ora, o INPC e o IPCA são medidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Logo, é um dado oficial do governo. Instituições privadas também podem formular o seu próprio índice de inflação. O mais famoso, que para você que está escutando esse vídeo agora, provavelmente vai te interessar muito, é o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, feito pela Fundação Getúlio Vargas. Por que vai te interessar, meu querido? Porque ele considera preços no atacado, ele considera preços ao consumidor e considera preços da construção. Ora, construção, INCC. E daí? Daí que ele é muito usado para controlar o valor do aluguel. Se você mora de aluguel ou tem alguma casa, algum apartamento que oferece para alguém e precisa corrigir o valor do aluguel, geralmente as pessoas usam o IGPM da Fundação Getúlio Vargas para corrigir o valor do aluguel. Né? Se você tem plano de saúde, mesma coisa. Os planos de saúde utilizam o IGPM. Se você anda de ônibus, anda de busão, meu querido. Pega busão, o IGPM muitas vezes é utilizado para reajustar o valor da passagem. A sorte nossa é que é de ano em ano e não mês em mês, né? Já pensou que loucura se fosse de mês em mês? Mas é isso. Então, viu como é que é importante saber sobre essa sopa de letrinhas? Mas vamos lá. Principais resultados em julho de 2020 para aquele índice de 0,36 que eu lhe falei. Olha só, não são todos, tá, meus queridos? Mas olha só, o índice geral, que deu aí 0,36, né? Qual foi a maior inflação? A maior inflação foi os artigos de residência, coisas de casa. Ó, foi quase 1%, né? Qual foi a maior deflação? Qual que caiu mais os preços? Roupas, vestuário, teve a maior queda, né? Então, as quedas foram registradas em roupas, vestuário, despesas pessoais e na educação. As pessoas estão saindo menos por causa da pandemia, né, para comprar. Então, estão gastando menos com escola. Muitas escolas estão dando descontos. Quem tem filhos em escolas privadas. Estão comprando menos no mercado, ou em roupa, coisas de geral, né? Tipo assim, perfume, etc., despesas pessoais. E além disso, roupas, estão comprando menos roupas, né? Então, por outro lado, né, a habitação encareceu, coisas de casa encareceu bastante, transporte encareceu, saúde, a Maria, né? Saúde a gente sabe, comunicação celular, internet, né? Então, tá aí o IPCA. Então, essa charge aqui, eu trouxe 3 anos distintos, mas era numa charge, mas é só para você ter uma ideia. Com R$ 100 em 1998, enchia-se o carrinho de supermercado. Em 2005, nem tanto. Em 2012, menos ainda. E hoje? Você vai com R$ 100 no supermercado da sua preferência, você faz o quê? É interessante, né? Causas da inflação. Ora, por que ocorre a inflação? Existem 3 causas básicas. São as únicas? Não. Mas essas são as mais famosas. Monetária. O que é monetária? O governo imprime dinheiro demais. O governo tem poder para imprimir dinheiro, né? E qual o problema dele imprimir dinheiro demais, né? Ora, se o governo tem uma dívida, é só ele imprimir dinheiro e pagar a dívida, né? Só que tem um problema, né, meu querido? Vai ter mais dinheiro circulando. Se vai ter mais dinheiro circulando, as pessoas vão ter mais acesso ao dinheiro, logo o dinheiro vai o quê? Desvalorizar. É a famosa lei da oferta e procura. Quando você aumenta demais a oferta de alguma coisa e a procura é mais ou menos a mesma, ou diminui, o que acontece? Ela desvaloriza o valor daquela coisa. Está relacionado a esse aqui, que é um fator muito comum, um fator real. Um desajuste entre a oferta e demanda por bens e serviços. Ora,
Se eu tenho baixa oferta de um determinado produto, as pessoas correm, olha um exemplo maravilhoso, as pessoas correm para as farmácias para comprar aí remédios para combater o coronavírus. E esses remédios não aumentaram a produção da noite para o dia. O que vai acontecer com o preço? Vai disparar. Se as pessoas correm para a farmácia para comprar álcool em gel, olha o preço do álcool em gel em julho de 2020 e compara com o preço do álcool em gel de julho de 2019 para você ver. Houve uma inflação horrorosa no álcool em gel, né? Também temos motivos psicológicos, né? Quando alguns comerciantes, por exemplo, ajustam o preço porque acha que o vizinho vai reajustar também. Ora, as pessoas estão com mais dinheiro, por exemplo, aumenta o salário mínimo. Opa, as pessoas estão com mais dinheiro. Aí alguém vai lá e resolve aumentar o preço. Aí o comerciante do lado falou, opa, o outro aumentou, eu posso aumentar também, sei lá, né? Então, psicológico. Por isso que é muito importante pesquisar onde você vai comprar os produtos para evitar perder dinheiro. E a tal da hiperinflação, o que é? Hiperinflação em macroeconomia, ou seja, quando a gente analisa a economia de países, né, de estados, é uma inflação totalmente fora de controle, a níveis extremamente elevados, né? Como é que ela ocorre isso? Bom, é quando aquelas causas que eu falei lá atrás são esculhambadas, principalmente a impressão de moeda, né? Então, quando ocorre um encarecimento rápido dos produtos e a desvalorização acentuada das moedas. Então, a procura pode aumentar demais, a demanda pode aumentar demais, ou pode imprimir papel moeda demais. Em todos os dois casos, rola esculhambação, né? No Brasil, houve uma hiperinflação, já falamos, principalmente na década de 80, né, e início da década de 90, e ela só foi controlada com um plano real em 1994. Houve várias tentativas até chegar no plano real. Quase todas passavam pelo congelamento de preços, como eu destaquei aqui para você, né? Então, plano cruzado, 1986, hiperinflação, preço horroroso. O que o governo fez? Congelou preço por força de lei. Resolve? Não resolve, meu querido. Por quê? Porque o comerciante começa a dizer que não tem mais o produto e começa a vender por fora, vamos dizer assim. Se você quer muito produto, você vai acabar pagando o preço por fora. Então não resolve, né? Aumento de impostos, deu certo? Não. Plano Bresser, né? Novamente congelou o preço. Se o cruzado já não deu certo, o cara resolve. Não, vamos congelar de novo que agora vai. Não deu certo. Plano Verão, de 89, numa moeda, foi estabelecida uma nova moeda no Brasil, cruzado novo, né? O Brasil, nesse período, elevou a taxa de juros. Qual o objetivo de elevar a taxa de juros? Faz até algum sentido. Ora, se você aumenta a taxa de juros, os financiamentos a longo prazo ficam muito caros. As pessoas vão comprar? Não, ou vão diminuir. E tentou novamente congelar os preços. Já provou que congelar preço não dá certo, né? Deu certo? Não, olha a inflação, 1972%. Não deu certo. Aí veio o nosso querido presidente, com ironias, claro, Fernando Collor de Mello, que teve algumas ideias brilhantes. Uma delas foi mudar o nome da moeda, passou a se chamar Cruzeiro novamente, e resolveu confiscar a poupança de todo mundo. Vai ver, todo mundo não. Quem tinha mais de 50 mil cruzeiros nas poupanças naquela época, que em valores atuais não é nada tão expressivo não, tá? Então, o que acontece? Se você tinha dinheiro em banco, depositado na poupança, o governo foi lá e pegou emprestado, entre aspas. Vai te pagar? Vai. Quando? Deus sabe. Não precisa nem dizer que isso gerou um descontentamento generalizado. E, é claro, foi um dos motivos que levou ao impeachment do então presidente Collor. E em 91, não satisfeito, o que ele fez? Ora, vou congelar os preços. Deu errado, óbvio, já tinha dado errado outras 3 vezes, por que agora ia dar certo, né? Então, e tentou aumentar a produção do país. Por que aumentar a produção do país? Para aumentar a oferta. Se você aumenta a oferta e a procura se estabiliza, o que acontece com o preço? Cai. Aumentar a produção foi até boa, só que a resposta não é imediata, meu querido. E congelar os preços é uma tentativa desesperada, mas sem sucesso. Na reportagem
Na internet tem várias reportagens justamente mostrando, às vezes, a variação do preço por dia. Tinha supermercado que trocava o preço 4, 5 vezes por dia. Aquela maquininha de trocar o preço, ela trabalhava freneticamente, né? Bom, aí veio o Plano Real. O Plano Real, 5 ou 6 economistas se reuniram, né, e resolveram criar o Plano Real. Foi um processo até a criação do Plano Real. Começou com o impeachment do Collor. O Itamar Franco, que foi o vice dele, criou essa comissão que trabalhou para criar o Plano Real. E o Plano Real foi criado em 3 etapas. Na primeira, qual foi a proposta? Reduzir as despesas do governo e aumentar a receita. Ora, se eu reduzo despesa, eu tenho menos dívidas para pagar. Concorda comigo, meu querido? Logo, eu vou imprimir menos papel moeda. Então, parar de imprimir papel ou reduzir a impressão de papel é fundamental. Papel moeda. Outra coisa é, se o governo está gastando demais, como é que o governo gasta demais? Por exemplo, fazendo obras, exemplo. Se o governo faz muitas obras, o que é bom, é investimento, etc. Mas, por outro lado, quando o governo faz uma obra que quase sempre é muito grande, ele consome muito material de construção, por exemplo, muito cimento. O que vai acontecer com o preço do cimento? Da noite para o dia, vai aumentar, gera inflação. Então, reduz as despesas do governo, reduz os gastos do governo, reduz até mesmo os investimentos nesse primeiro momento, fazendo um arroxo orçamentário. Pronto. Por outro lado, precisa pagar a dívida. Como é que eu vou pagar? Se eu não posso imprimir papel de moeda, vamos privatizar. Então, quando o Fernando Henrique Cardoso implantou no seu governo, né, o Plano Real em 94, ele foi assim, super. Ele já estava nessa equipe também aí de economistas. E ele já, poxa, o pessoal já endeusou ele na época tranquilo, né? Porque ele conseguiu controlar isso. Então, o que ele fez? Privatizações. O governo começou a vender empresas públicas que não davam retorno e, com isso, aumentou o seu caixa. Na época, por exemplo, foram vendidas empresas como a famosa Telebahia. Já vou falar dela? Virou depois a Telemar, que hoje é a Oi. É a empresa de telefonia Oi, né? Entre muitas outras. Entre a Vale do Rio Doce, que hoje se chama Vale, a Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista, aqui em Cubatão, né? Entre outras. Então, o governo vendeu várias empresas para quê? Para aumentar o caixa. Segunda coisa, implantou uma moeda de transição chamada URV, Unidade Real de Valor. Como é que ela funciona? A ideia era desindexar a economia. Para isso, o que ele fez? Ele atrelou a URV ao dólar, que na época era a moeda mais forte do mundo. Então, com a cotação do dia anterior. Então a moeda estava sempre valendo o que o dólar valia no dia anterior. É praticamente uma paridade com o dólar, né? Com essa política mundial, seria mais fácil manter a referência dos preços na economia. Depois, aí sim, ele converteu a moeda da época, o Cruzeiros Reais, que é esse nome CR com cifrão, para o real. Na época da conversão, 2.750 cruzeiros reais passou a valer R$ 1. Em 1994, houve momentos em que R$ 1 valia mais que $1. Os brasileiros ficaram felizes da vida, meu querido. Era uma tal de comprar coisa de gringo, era uma maravilha, ficou frenético. E o que aconteceu? Aumentou o poder de compra das pessoas, as pessoas ficaram felizes pra zorra, velho. Ficaram muito felizes, né? E puderam mudar hábitos, como sair correndo no início do mês, quando sai o salário para comprar coisa no mercado. Pôde desfazer do freezer, porque tinha que comprar carne adoidado e estocar em freezer também por causa da inflação. Né? Então, vários hábitos dos brasileiros começaram a mudar, né, com o Plano Real. Então, olha aqui, ó, o gráfico. A inflação mês a mês, ó. 30% de junho de 93 em relação a maio. E olha só subindo. Em junho de 94, ela foi 46% em relação a maio de 94. Lembrando que em julho
de 2020 é de 0,36. Com a implantação do real, ela caiu para 6%. Olha só. Depois chegou a 1,5% em setembro de 94, né? E aqui nós temos, então, a variação do IPCA hoje em relação às capitais, né? Então, repara aí, em julho, o IPCA, lembrando que é o oficial, de 1 a 40 salários mínimos, só para lembrar, eu coloquei isso aqui para a gente relembrar, né? E o INPC, que é de 1 a 5 salários mínimos. Qual foi a capital mais cara? Rio Branco, no Acre, né? Tanto no oficial, quanto, ou seja, de 1 a 40 salários mínimos, quanto de 1 a 5 salários mínimos, né? Repare aqui. Rio Branco, no Acre, foi onde teve a maior inflação. E a menor inflação foi registrada aonde? Na Grande Vitória, em relação ao IPCA, com apenas 0,21%, né? E em relação ao NPC, ou seja, para as famílias mais pobres, foi registrada no Rio de Janeiro, com 0,26%. E a tal da deflação, o que é isso? É um fenômeno em que os preços de produtos e serviços caem em determinado período. Então, é quando o preço cai. Então, na prática, ele é o contrário da inflação. Normalmente ocorre por aumento da oferta, ou seja, tem mais produtos sendo ofertados, ou redução da demanda. É o nosso caso agora. Se você reparar, a inflação ela vem se mantendo baixa e alguns meses anteriores ela rolou deflação. Por quê? Porque com a pandemia as pessoas presas em casa e os comerciantes que não quebraram foram obrigados a baixar o preço para ver se as pessoas compram. Aconteceu recentemente com a gasolina, né? Então, redução da demanda. Consequentemente, mais pessoas em casa, pouca moeda em circulação. Isso não costuma ser muito bom para a economia em geral. É bom para eu e você que os preços caiam? É excelente. Agora, preço caindo significa que as pessoas estão comprando menos também. Se o preço cair for por causa somente do aumento da oferta, excelente. Agora, quase sempre está relacionado à redução da demanda. Então, isso acaba sendo um problema também. Então, é pior que a inflação, pois representa forte desaceleração da economia, certo? Então, é isso, galera. Esse foi o assunto sobre inflação. Se você tem dúvida ou curiosidade alguma sobre o tema de geografia, é só colocar no comentário aí. Deixa a sua dúvida, quem sabe na próxima aula pode ser o seu tema, né? Como a gente falou no início. Se você quiser essa apresentação, é só me enviar um e-mail para professorfabianomachado@gmail.com. Beleza? Então, é isso e até a próxima aula.